Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 livros que vão contribuir, vão auxiliar para você desenvolver o seu raciocínio clínico em TCC. Então fica aqui comigo nesse vídeo, todos eles fazem parte da minha biblioteca pessoal e eu vou deixar o nome deles, título, autor e editora na descrição desse vídeo. Aproveite também se é a primeira vez que você está aqui no canal ou se você já é frequente aqui no canal, mas ainda não se inscreveu, clique aí no botãozinho de inscreva-se, ative o sininho de notificação para você receber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E também não deixe, claro, de comentar, curtir e compartilhar com seus outros colegas psis. E agora sim, bora lá comigo? Bom, então tem um aspecto muito importante quando a gente inicia na clínica em terapia cognitivo-comportamental, que é o quê? Nós trabalharmos cada vez mais no aprofundamento do nosso conhecimento. E isso é um aprofundamento contínuo. Eu já tenho 10 anos de clínica e eu preciso continuamente aprofundar o meu conhecimento. Sempre vai surgir um conhecimento novo ou sempre vai surgir uma estratégia diferente. A TCC vai evoluir de alguma maneira porque as pessoas também estão evoluindo. Então, a gente buscar levantar esse conhecimento, consolidar esse conhecimento vai ser importante no início, no meio e no fim da nossa carreira, sempre, ok? Então, nesse sentido, eu trouxe esses livros aqui como livros que eu considero importantes para fundamentar bem o seu raciocínio clínico em terapia cognitivo-comportamental. Claro que existem outros livros que podem contribuir nesse sentido e claro também que a gente deve considerar como essencial a prática clínica. Então não adianta você ler todos os livros se você não estiver ali na linha de frente lidando com o seu cliente. Afinal de contas, é ali no cotidiano que você vai justamente adquirir a experiência necessária para poder então consolidar e colocar em prática esse conhecimento. Mas vou falar um pouquinho de cada livro e como que ele pode contribuir. O primeiro deles, claro, né, o que eu sempre recomendo é esse da Judith Beck, Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, na sua terceira edição, ok? Se você teve acesso à primeira ou à segunda, considere comprar esse livro aqui da terceira edição, porque ele traz muitas modificações e ficou muito mais coerente com a nossa realidade clínica, os desafios que a gente apresenta no cotidiano. Eu fiz uma série sobre esse livro, vou deixar também a descrição, né, o link na descrição do vídeo para você acompanhar, porque realmente tem muitas coisas bacanas aqui que a Judith Beck agregou nessa terceira edição do livro dela. Então aqui você vai ter um acesso direto a esse conhecimento. Judith Beck é filha do Aaron Beck, o criador da terapia cognitiva. Então, ou seja, se tem alguém que bebeu diretamente da fonte, essa pessoa foi a Judith Beck. É a Judith Beck porque ela ainda está viva, né? Então, nesse caso, eu recomendo essa leitura aqui. Claro que ele é um livro mais didático, então ele vai trazer um passo a passo. Você vai precisar entender que ali na clínica a gente vai precisar adaptar algumas coisas, mas em termos de entrada, para você começar a entender as bases da terapia cognitivo-comportamental, é um livro excelente nesse sentido, ok? Além disso, nós temos esse outro livro aqui, que é Os Ciclos de Manutenção em Terapia Cognitivo-Comportamental. Por que que esse livro aqui ele é importante? Porque ele vai trazer para você uma visão dos fatores de manutenção. Ele vai aprofundar muito mais dentro desse conceito e ajudar você a entender o que esperar, inclusive, em determinados transtornos, como depressão e ansiedade. Então, ele é muito interessante nesse sentido, porque vai ajudar a gente a entender os elementos que estão incrustados nas dificuldades do nosso cliente. Afinal de contas, assim como qualquer outra coisa na vida, no mundo, se a gente não alimenta, não se mantém. Então, se o transtorno ou se a dificuldade do nosso cliente ela está persistindo, é porque existem elementos de manutenção, elementos cognitivos, elementos
comportamentais, elementos ambientais. Então, todos esses elementos eles vão se unir e eles vão também contribuir para que a dificuldade se mantenha por mais tempo e que os prejuízos, muitas vezes, inclusive, até se agravem na linha do tempo. Então, é um livro muito interessante para você fazer essa leitura. Deixa eu ver aqui, Edela Nicoletti e Mariana Donadon, mas elas são as organizadoras, então existem os capítulos aqui, cada com o seu respectivo autor, ok? Mas muito bacana também esse livro. O terceiro, Conceitualização de Casos Colaborativa, que é, né, uma das pessoas mais referências aí que a gente tem de nome da TCC, um dos 3 autores, entre elas a Christine Padeschi, que tem aquele livro A Mente Vencendo o Humor, que foi um best-seller, assim. Esse livro, ele é um pouco mais antigo, ele é de 2010, então tem algumas coisas, algumas informações, por exemplo, quando for citar algum transtorno, vai falar eixo 1, eixo 2, eixo 3, porque ainda está adaptado ao DSM-4, mas tirando isso em termos do conhecimento, em termos de como criar a questão da conceitualização, também é um livro muito interessante. Inclusive, ele está até à frente do livro da Judith Beck, porque aqui já fala da conceitualização trazendo os pontos fortes do cliente, incorporando esses pontos fortes. Então, é bem interessante esse livro e ele vai ajudar a ir consolidando esse conhecimento dentro da conceitualização. Afinal de contas, fazer a conceitualização é o grande desafio do terapeuta em TCC. Ok? Como que a gente pega aquele mundo de informações e consegue condensá-los de uma forma que faça sentido e que nos ajude também no planejamento, porque não adianta apenas a gente ter, né, uma conceitualização ali, entendi como que funciona o cliente, ok, mas o que eu vou fazer com isso? Inclusive, ela apresenta 3 tipos de conceitualização, né? Uma conceitualização descritiva, uma conceitualização que vai ser transversal e uma conceitualização longitudinal. Então, ou seja, aquela que realmente a gente está acostumada a fazer, que é levantar quais são os problemas, como que funciona a dinâmica. Outra que a gente vai fazer um recorte, né? A gente vai ver quais são os fatores que estão atravessando ali a vida do nosso cliente e como que isso também foi construído ao longo aí do tempo, tá bom? Então, esse livro aqui, ele vai ser bem interessante, bem completo nesse sentido. Também temos um livro que saiu recentemente do forninho, saiu em 2023, está até novinho aqui, né? Eu vou pegar para dar uma aprofundada, que é o questionamento socrático para terapeutas, ok? Esse livro aqui, o que acontece com ele? Ele vai trabalhar a principal ferramenta cognitiva, que é o questionamento socrático. Claro que a gente tem outras ferramentas cognitivas importantes, mas o questionamento socrático, ele é uma âncora dentro da TCC. Por isso que a gente precisa saber quais são as perguntas que a gente deve fazer, como que a gente deve fazer para auxiliar o nosso cliente a modificar as interpretações, que são interpretações hoje desadaptativas, disfuncionais, para interpretações mais adaptativas e, consequentemente, mais funcionais para ele. Ok? Então esse livro aqui, ele é muito interessante, já iniciei a leitura dele, quero continuar lendo cada vez mais. Por quê? Porque ele vai ajudar nessa consolidação. Nós precisamos, enquanto terapeutas em TCC, tomar um cuidado, porque como a gente tem acesso a muitas ferramentas, a muitos recursos, e a gente quer trazer de uma maneira mais prática e às vezes até mais rápida para o nosso cliente os resultados, a gente corre o risco de ser muito diretivo na nossa condução. Esse é um ponto que a gente precisa ficar atento. E esse livro aqui vai ajudar justamente a entender onde que você deve inserir um pouco desse freio. Afinal de contas, o nosso trabalho é fazer uma descoberta guiada, é ajudar o nosso cliente a construir um caminho que faça sentido para ele e que modifique esses fatores e essas interpretações, que são interpretações que não estão contribuindo de uma maneira positiva para ele, ok? Então, nesse caso, esse livro aqui, ele vai agregar bastante nesse sentido. Também não podemos falar de terapia sem falar do que? Emoções. Então, emoções
são o núcleo da terapia, de qualquer abordagem. Aqui a gente não está falando só da TCC, a gente está falando de qualquer abordagem. Afinal de contas, o que a gente está trabalhando em terapia? Regulação emocional, relação com as emoções, sofrimento, né? A pessoa buscar, então, uma sensação emocional e, consequentemente, também coisas positivas na sua vida. Então, nesse caso, a gente entender como que funcionam os processos das emoções inseridas dentro do contexto da terapia é muito importante. Então, fica a minha dica aqui de leitura desse livro. Ele também é recente, se eu não me engano, 2024. Se eu não me engano, eu acho que eu comprei ele no pré-lançamento. Então, assim, estava na semana ou antes do lançamento, acho que foi pré-lançamento mesmo, que eu já comprei. Muito bacana, vale muito a pena também a leitura nesse sentido para te dar mais embasamento desses fatores emocionais que estão envolvidos na terapia e como então a gente pode conduzir isso da melhor maneira possível. Temos ainda do meu querido Robert Leahy, né? Quem aqui me acompanha há mais tempo no canal sabe como que eu sou fã dele. O Técnicas em Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta. Essa daqui é a segunda edição, então tem uma primeira edição, uma capinha vermelha, e essa segunda edição aqui está mais atualizada. Apesar disso, acho que já tem um tempinho que esse livro foi lançado, 2019, indo aí para 5 anos, mas um livro excelente para te ajudar o quê? Aprofundar o seu conhecimento em ferramentas. Eu não tive a curiosidade ainda de pesquisar quantas ferramentas tem aqui, mas eu te garanto que tem algumas centenas de ferramentas com certeza nesse manual aqui, e ele vai se focar mais nos elementos cognitivos. Então, ferramentas para ajudar a lidar com aspectos, com distorções cognitivas, com as dificuldades cognitivas que os nossos clientes apresentam. Então, esse livro aqui, ele é muito rico, muito importante para você que está aí começando na clínica ou para você que já tem tempo também na clínica, ok? E essa questão do tempo, não se engane, apesar de eu ter 10 anos de clínica, eu preciso estar constantemente aqui estudando. Toda vez que a gente pega um livro novo ou quando a gente pega um livro mais antigo para a gente reler, é uma oportunidade que a gente cria de resgatar alguns conceitos, de criar insights para algum caso que a gente esteja atendendo naquele momento e que às vezes passou desapercebido porque a primeira vez que a gente fez a leitura a gente não estava atendendo esse tipo de caso, ou a gente não tinha tanta experiência clínica assim. Então, é um investimento contínuo. E, por último, o nosso queridão DSM, ok? Ele fez uma atualização, então é o DSM-5-TR, ok? É a última versão, é a última atualização que nós temos do DSM. E por que ele é importante? A gente vê muito questionamento em relação, Eliane, questão de diagnóstico, devo dar, não devo dar. Esse não é um vídeo onde eu vou tratar sobre isso, né? Mas o que acontece? É importante a gente saber dos transtornos mentais, saber como que eles operam. Isso vai nos ajudar no nosso raciocínio clínico e na nossa escuta clínica, para a gente entender, eu estou lidando apenas com uma dificuldade, com um estressor pontual? Não, eu já estou lidando com algo mais grave, algo que vai ser mais contínuo, e isso vai ajudar o quê? Eu a entender qual que é a melhor abordagem, qual que é a melhor estratégia. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, a gente não vai pensar necessariamente em protocolos rígidos aqui, mas isso vai me ajudar a pensar qual que é o padrão ouro que eu tenho para tratar determinado transtorno. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, de transtorno de personalidade borderline, o padrão ouro é o quê? A DBT, né? Então, é a terapia comportamental dialética. Essa que vai ser a terapia, o padrão ouro que eu vou adotar. Se eu estou falando de depressão, qual que é o padrão ouro? A TCC clássica, ela é o padrão ouro para a gente tratar a depressão. Então, vai nos ajudar a pensar qual caminho eu vou seguir. E isso vai fazer com que você tenha um melhor raciocínio, vai te ajudar a ter um diagnóstico diferencial, saber também tomar melhores decisões nesse sentido. Quando que eu encaminho para o psiquiatra? Quando eu consigo conduzir ainda de uma forma ali só dentro da psicoterapia?
Então, todos esses elementos vão contribuir. O que esperar também do comportamento baseado nos sintomas? Então, a depressão, o que a gente vai esperar da depressão? Uma piora com o passar do tempo. Ok, tem depressão que faz a remissão? Sim, mas na maioria das vezes existe um agravamento do quadro. Então, quando eu já sei o transtorno, isso já me ajuda o quê? A fazer um prognóstico e a me preparar melhor, fazer um melhor planejamento para então auxiliar o meu cliente da melhor maneira possível, ok? Então, esses são os 7 livros que eu quero compartilhar aqui com vocês. Como eu falei, existem vários outros, mas claro, eu entendo também que só esses livros, eles não vão ser o suficiente para você já se tornar um exímio terapeuta. Existe aí a questão da experiência, como eu já disse, e a questão também de você buscar outras fontes. Que outras fontes são essas? Supervisão, grupos de estudo e também cursos de capacitação. Então, os cursos de capacitação, eles vão contribuir, inclusive eu tenho um curso chamado curso TCC Passo a Passo, para você que quer aí entender mais a prática clínica da terapia cognitiva comportamental. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo também. E você vai investindo. Se você tiver outros colegas para você compartilhar, passar, né, a conviver com mais psicólogos, passar a frequentar mais congressos, se colocar nesse processo de estar em interação com as outras pessoas, tudo isso é importante. E claro, junto com o elemento do tempo, ok? O tempo ele vai ser um aliado nesse sentido. Com certeza, eu sou uma melhor terapeuta esse ano do que eu fui há um ano atrás, porque já se passaram aí mais de 1000 horas de escuta, né, clínica, de experiência terapêutica de um ano para o outro. Então, eu sou com certeza infinitamente uma melhor terapeuta, mais experiente do que eu era no início, mas eu não preciso ir nem tão longe. Do ano passado para esse já houve mudanças aí, porque a gente vai aprendendo também até mesmo junto com os nossos clientes, ok? Então, faça um investimento, foque nisso, existe um tempo e existe também, claro, sempre o foco no seu cliente. Então, para a gente encerrar esse vídeo, não adianta você também absorver todos os conhecimentos e ficar ansioso se você esquecer do seu cliente no processo. Então, muitas vezes, o que eu vejo as pessoas fazendo? Vai lá, consome muito conteúdo e quer colocar tudo em prática ali junto ao cliente. Ele não é ali, né, um laboratório para você ganhar a sua experiência de uma maneira aleatória. É importante ter esse conhecimento e essa sensibilidade. É uma pessoa que está ali em sofrimento, é uma pessoa que está ali buscando um auxílio, buscando uma ajuda. Então, essa consciência nós precisamos ter. Então, tem momentos que a gente vai ter que deixar aqui um pouquinho o livro do lado, sentar e só ouvir e deixar ele chorar. Claro que a gente não pode fazer isso em toda a terapia, porque senão a gente perde o propósito da mudança, mas ao mesmo tempo é reconhecer os momentos aonde a gente também vai usar essa flexibilidade para consolidar essa relação terapêutica e fazer o mais importante, que é contribuir de forma genuína e efetiva para o nosso cliente, ok? Então espero que esse vídeo tenha contribuído. E no mais, desejo muito sucesso, bons estudos para você e continuamos juntinhos aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchauzinho!